Boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui com o casal mais amado do Brasil. E devido a ser o casal mais amado do Brasil, eu imagino que eu não deveria me apresentar, mas se você não me conhece, eu sou o Renan. Eu sou a Luana. E esse aqui é o canal Entre Aspas, então desde já eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aqui temos vídeos comentando as mais polêmicas notícias que aparecem na internet todos os dias às 7 horas da noite. Então não perca essa oportunidade de se tornar nosso inscrito e fazer parte aqui da família Entre Aspas. Bom, como já falamos pra vocês, nós temos filhos. Então, conta aí pra gente, minha querida. Como é que foram as suas experiências durante a gravidez? Olha que eu tive 4, hein? Você quer saber, tipo... Eu quero saber, no período da gravidez, você tomou muito remédio? tomei os indicados pelo médico. Como é que você fazia pra escolher se você deveria tomar um remédio ou não na época da gravidez? É meio óbvio, eu ia no hospital, o médico passava a receita com base no que eu estava sentindo, com base nos meus sintomas, e a gente avaliava o caso, ele via o meu histórico de medicações, porque tem... Você sabe muito bem, você é casado comigo, eu sou alérgica a penicilinas. Isso daí é... Então, o médico, ele sempre avaliou o meu caso em específico. Então, toda vez que... Por exemplo, na gravidez da Maitê, a gente até conversou mais cedo, eu tive nefrite, que é uma inflamação do trato urinário que vai para os rins. E devido a isso, você lembra que eu tomei muitos antibióticos, eu fiquei um bom tempo tomando antibiótico, só que eu não podia tomar as penicilinas, que no caso seria amoxicilina, bezetacil e tal. Então, com base no meu caso, o médico ia lá e passava o remédio que eu tinha que tomar. E Tilenol, tava nessa lista? Tava o genérico, né, que é, no caso da Maitê, eu tomei paracetamol, né, que é o genérico. Eu digo isso porque atualmente está saindo bastante estudos com base ligando tanto o Tilenol quanto o autismo, né? São estudos recentes, estudos de Harvard, né? E assim, tendo em vista esses estudos que estão acontecendo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele diz que o Tilenol ele deve ser evitado o consumo para a mulher grávida, porque tem uma certa relação do Tilenol com o autismo. A gente trouxe a notícia aqui para mostrar melhor para vocês sobre o que a gente está falando, caso você não tenha se deparado ainda com essa informação e tudo mais. É algo assim que o paracetamol, por exemplo, o Tilenol é algo que é comum utilizado aqui nas gravidez, assim, principalmente porque dizem que ibuprofeno não dá tanta conta quanto o paracetamol em si. Mas vamos ver a notícia em si que a gente está trazendo. Em fala polêmica, Trump diz que paracetamol deve ser evitado por gestantes e crianças por risco de autismo. O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos Estados Unidos. Republicano também afirmou que não há razão para dar vacinas contra a hepatite B a recém-nascidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que o paracetamol, princípio ativo do Tilenol, pode estar associado a um risco maior de autismo e defendeu que o medicamento seja evitado durante a gravidez e na infância. Não se deve dar Tilenol a uma criança, declarou. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump alertou para que não tomem o medicamento, a não ser que tenha uma febre insuportável e tome apenas um. Cuba não tem acesso a Tilenol e eles virtualmente têm casos de autismo, disse sem apresentar provas. O republicano também voltou a falar sobre vacinas, dizendo não querer mercúrio ou alumínio em vacinas e que as doses contra sarampo, cachumba e rubéola MMR deveriam ser tomadas separadamente. Ele também acrescentou ainda que não há razão para dar vacinas de hepatite B a recém-nascido. Novamente, não apresentou qualquer estudo a respeito. Ao mesmo tempo, a Casa Branca publicou um gráfico que mostra uma disparada nas taxas de autismo em crianças de até 8 anos nos Estados Unidos entre 2000 e 2022.
segundo dados do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, apresentados pela Casa Branca. A prevalência quase quadruplicou em 22 anos, passando de um caso a cada 150 crianças para em cada 31. O levantamento indica que, em 2000, a taxa era de pouco mais de 6 diagnósticos por mil, enquanto em 2022 superou 32 mil, evidenciando um aumento de quase 400% no período. Eu trouxe essa notícia principalmente assim pelo fato de que a ciência, a parte da ciência, a parte farmacêutica principalmente, é algo que vai evoluindo a cada dia saem mais pesquisas, cada dia saem pesquisas novas fazendo estudos que ainda não foram feitos, relacionando, igual aqui na notícia ele mostrou que cresceu o número de relatos de autismo e tudo mais, né? Então não é para menos que eles estão fazendo esse tipo de pesquisa, né? E eu trouxe essa notícia principalmente porque devido a essa afirmação do Trump aí, essa divulgação dessa pesquisa e tudo mais, aconteceu que pessoas que não concordam com o Donald Trump, mulheres grávidas que não concordam com o Donald Trump, iniciaram uma trend no Twitter ou nas redes sociais para apenas pegar e tomar Tylenol grávida. Então, assim, as pessoas elas estão num nível de cegueira ideológica tão grande que saiu um estudo apontando que foi descoberto que você, ao ingerir quantidade de paracetamol ou Tylenol, você pode prejudicar o seu bebê que você está gestando, o bebê que às vezes foi tão esperado por você, e por causa de uma ideologia política, você vai lá para provar que o Trump estava errado, uma pessoa que talvez você nunca vai conhecer pessoalmente. Você coloca a vida do seu filho em risco. Você coloca a vida do seu filho em risco e a sua também. Né, pra demonstrar que estava errado. Porque pode dar um caso de overdose, que nem eu falei. Eu tomei durante a gravidez paracetamol, mas sob indicação do meu médico. Num caso específico, como eu falei, eu estava com nefrite. Ou seja, eu tinha muita dor. Eu tinha febre, eu tinha dor, era um caso à parte. O meu médico avaliou o caso, a gente estudou junto o que era a melhor opção. E eu tomava dentro da dose recomendada. Eu nunca ultrapassei doses. Porque eu sabia que aquilo ali também... Qualquer medicamento é perigoso. A gente tem que ter em mente isso. Qualquer medicamento para qualquer pessoa, no geral, é perigoso. Se a gente não seguir a dose recomendada de dipirona, de AS... Que eu lembro que tinha uma época que tinha muito pessoal com febre de AS. Ficava tomando igual balinha, AS. Só que aquilo ali afina muito sangue. Aquilo ali é super perigoso. E as pessoas tomavam como se fosse bala. Se eu não me engano, isso daí tava dando parada cardíaca nas pessoas, alguma coisa assim, arritmia. Porque ele afina o sangue. Tanto que o meu pai era doador de sangue e o sangue dele era grosso. Quando ele ia doar sangue, o próprio laboratório dava indicação pra ele tomar uma S antes de doar pra dar aquela afinada. Mas, gente, é que nem eu tô falando, é indicação médica. Um médico tem que chegar pra você e falar. O médico tem que te dar uma receita. E se um médico chegar, jamais ultrapasse a dose do que ele falou, jamais vai lá e, por vozes da sua cabeça, eu vou tomar um remédio. Porque não é só a sua vida que você tá ali. Você tá responsável por outra, a do seu bebê. Você pode acabar com a sua vida, com a vida do bebê, por causa de eu discordo do Trump, eu tenho que provar. Você quer ser Você é o quê? Um rato de laboratório? As pessoas ultimamente querem ser rato de laboratório pra provar evidência ideológica com base no corpo dela. Eu sempre vi muito uma frase que sempre diziam assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem. Sim. E, assim, pessoal, vocês pensarem que o presidente dos Estados Unidos não tem nenhum apoio de pesquisa, não tem nenhum apoio de médico do lado dele, informando ele e tal, é ignorância completa. Pessoal, eu vou falar pra vocês, eu não simpatizo nem um pouco com o presidente que tá na cadeira atual do Brasil, mas se na época da gravidez das minhas filhas ele apontasse um estudo dizendo
que um remédio que minha esposa tá tomando pode gerar alguma consequência pro meu filho, mesmo eu não concordando com o presidente atual, a primeira coisa que eu falaria seria pra minha esposa e eu ir procurar um médico, ver a opinião do médico sobre o medicamento, ver quais são os estudos que foram feitos em cima desse medicamento já. Ver qual é o seu caso, o médico vai avaliar junto com você o seu caso. Lembrando que cada mulher é uma mulher, não é porque eu tomei paracetamol na minha gravidez que eu tô falando pra você ir lá e tomar desregradamente, porque não é assim que funciona. O meu médico avaliou o meu caso, eu tive um caso de nefrite, eu ficava com febre, eu tive uma inflamação que subiu pro meu rim, o meu rim inchou. Não é, vozes da minha cabeça, olhei lá no Google, o que tomar no caso do rim inchado. Não, é um médico virou e falou assim, a gente vai entrar com medicamento, porque no teu caso é risco de um parto prematuro, é risco de um aborto até. Mas isso foi avaliado junto com o meu médico, meu histórico de gravidez. O seu médico, ele vai avaliar junto com você, o seu histórico de caso, a sua saúde, a saúde do seu bebê. Ele vai avaliar tudo isso. O meu corpo é de um jeito, o seu é de outro. A gente não tem que... E muito pelo contrário, na gravidez não é hora da gente provar nada. A única coisa que a gente tem que provar nessas horas é que a gente vai ser boa mãe e bom pai. É só. E lembre-se, para ser bom pai e boa mãe, também tem que cuidar dele dentro de você. Não é porque ele tá lá dentro bonitinho que ele tá 100% seguro. Não é porque você tá ali mantenha nutrientes, você tem que manter nutriente, manter todas as vitaminas que o médico manda. Cada médico vai avaliar seu caso e passar um tipo de vitamina. Eu tive 4 gravidezes diferentes. Em 4 gravidezes diferentes, os médicos me passaram vitaminas diferentes. Porque os meus bebês demandavam coisas diferentes. Cada bebê, cada corpo, cada época que você gestar uma criança vai estar demandando alguma coisa. Obedeçam os seus médicos. Esse é um conselho de uma pessoa que foi mãe 4 vezes. Os meus filhos, graças a Deus, todos são saudáveis. Mas eu respeitei 100% sempre do que o meu médico falava. Se o meu médico falasse assim, Luana... o paracetamol você vai tomar de 6 em 6 horas. Eu não ia falar assim, eu tô com dor, vou tomar... Deu 2 horas que eu tomei, vou tomar de novo. Não é assim que funciona. É um medicamento, é que nem o Renan falou. A diferença do veneno para um remédio é a dosagem. Então você pode acabar com a sua vida, acabar com a vida do bebê e acabar com um monte de gente ao seu redor, porque às vezes é uma criança totalmente esperada. Você cria uma expectativa em cima. Pra quê? E por fim, eu volto a dizer que se você não quer concordar com o Trump, ou se você não quer concordar conosco, procure um médico, veja a opinião do seu médico. A questão aqui que a gente tá debatendo não é se você concorda ou discorda do Trump, é procurem um médico. Olha, se você discorda do Trump ou do que a gente tá dizendo, ou até mesmo de qualquer coisa sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que aqui é a hora. E, assim, essa notícia só trouxe um lado bom, que agora eu aguardo ansiosamente o discurso do Trump falando quanto é prejudicial ingerir fezes humanas. Vai ser engraçado pra caramba. Isso aí foi ótimo. Bom, e com esse clima descontraído aqui, a gente vai trocar de notícia. Só mais um ponto. Conversem com os seus médicos. Escutem os seus médicos. Não tô confiando tanto no meu médico. Troque de médico, mas converse com um médico. Sempre escute a opinião de um médico. Bom, lá nos Estados Unidos, tem uma equipe ali, parte da Polícia Federal, que ela é responsável justamente pelo serviço de imigração da alfândega. Esse pessoal é chamado de ICE. E desde que o presidente Donald Trump entrou, já que a gente já estava falando dele, parece que se intensificou o trabalho da ICE na procura de imigrantes ilegais. Tá tendo uma certa procura de pessoas que estão nos Estados Unidos em situações ilegais, situações com visto vencido e tudo mais. Né? Essas pessoas estão sendo deportadas, elas estão sofrendo o devido processo legal de fato. Né? E assim como a gente falou que Tilenol já é um ponto de discórdia contra o Donald Trump, imagina só a ação contra o ICE. E eu trouxe aqui porque nessa semana aconteceu um atentado contra o ICE. E vamos fazer assim. Deixe nos comentários, se você tá vendo aqui,
qual você acha que foi a ideologia da pessoa que puxou o gatilho nesse atentado? Vamos lá, querida. Eu acho que a pessoa ela já conseguiu. Eu acho que quem tá assistindo a gente já conseguiu colocar nos comentários aqui. Vamos lá. Quero ver a sua opinião sincera. Qual ideologia você acha que aconteceu? É esquerdista? É esquerdista. Foi até achada inscrição antifascista na bala. E sabe o que é mais? Sabe o que é mais, assim, impressionante nessa notícia? Porque ele achou que ele ia atingir membros do ICE, ele achou que ele ia causar a maior revolução, ele até atingiu pessoas, mas as pessoas que foram de base, vamos dizer assim, eram imigrantes que tinham sido apreendidos pelo ICE, que não vão nem ter a oportunidade de ser deportados porque foram para uma melhor devido a um intolerante esquerdista. Vamos lá, querida, lê a notícia. Inscrição anti-ICE em bala e 2 mortos. O que se sabe sobre o ataque contra escritório de imigração nos Estados Unidos? 2 pessoas que estavam detidas em uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ICE, na sigla em inglês, em Dallas, no Texas, morreram e outra ficou gravemente ferida depois que um atirador posicionado no telhado de um local próximo abriu fogo de forma indiscriminada, segundo autoridades locais. O homem também atirou contra uma van sem identificação que estava próxima, ainda conforme relato da polícia, antes de tirar a própria vida. Nenhum agente ficou ferido. O diretor do FBI, Kash Patel, publicou uma foto no X de munições não utilizadas recuperadas no local. Uma das cápsulas continha a inscrição anti-ICE. Este é o mais recente de uma série de ataques à instalação de serviço de imigração americano nos últimos meses. Em um momento em que a agência intensifica os esforços para cumprir promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover deportações em massa. Meu, que mundo que a gente tá vivendo hoje. É incrível. As pessoas, elas enlouqueceram. E sabe o que é engraçado? As pessoas, elas... Principalmente as pessoas que estão do lado esquerdo da força, do lado anti-horário, vamos dizer assim, são as primeiras a falar que a galera da direita, nós somos extremistas, nós somos os intolerantes, nós somos os fascistas. Só que, meu, nesse tempo a gente veio falar do caso que aconteceu da Irina, que o pessoal anti-horário ficou em peso apoiando o algoz. A gente veio falar sobre Charlie Kirk, que também era a mesma coisa, tava com inscrições antifascistas na bala, era jovem, seguindo ideologia de esquerda, queria fazer uma revolução e tudo mais. E agora temos o caso da ICE, e esse daqui, principalmente, ele, além dele gerar um atentado contra as servidores da lei dos Estados Unidos, contra policiais dos Estados Unidos. Meu, se isso fosse no GTA, ele já pegava 3 estrelas, assim, já de começo de procurado. Só no primeiro disparo. Ele ainda acertou 2 imigrantes que ele estava na cabeça doentia dele, jurando proteger. Olha que ironia do destino. Onde chegou? É quase que um castigo, né? É quase que um castigo. É quase que um castigo. A pessoa tentar falar que vai proteger o outro e atirar. É engraçado que, assim, desde que a gente viu sobre essa crescida de Donald Trump, do conservadorismo, essa galera, ela tem... O que é foda pra mim é as pessoas que acham que estão no país e tem direito de debater, sendo que tá lá ilegalmente, né? Pra mim isso é... Meu, mas mesmo assim, essas pessoas ainda, elas teriam que seguir o devido processo legal, não teria que ter sido alvejada erroneamente ainda, Não, né? mas é que elas não foram alvejadas pelo governo.
Não foi o governo que alvejou elas. Porque Foi quem se dizia tá ali protegendo. Exatamente. Vai ficar aqui. Morreu lá. É claramente a pessoa do amor, a pessoa do bem, Claramente a pessoa morreu pessoa lá, iluminado. Cadê a mídia? É tipo assim, não, você vai ficar aqui, morta, mas você vai ficar. É engraçado que, tipo, eu tive que pegar essa notícia da BBC, como vocês devem ter visto aí na tela. Mas é o que eu tô falando, um erro puxa muito a outro, né? E assim, cadê a mídia falando que era um extremista de esquerda? Cadê a mídia falando da ideologia do assassino? Cadê a mídia batendo nessa tecla? Não. Mas o que eu tô falando é que eu garanto que muito vai surgir comentário falando, mas se o ICE não tivesse pego essas pessoas, se o governo não tivesse apanhado essas pessoas, não estaria morta. Mas eu acho que uma maneira de não ser apanhado pelo ICE é você seguir devidamente. Mas é isso que eu tô te falando, porque processos. O que eu tô incrédulo ultimamente é o pessoal ilegalmente num país, independente de qual seja, seja Estados Unidos, seja qual for, e a pessoa tá puta porque é apanhada. É a famosa... Mas eu falo, gente, o que vocês querem? É a famosa inversão de valores, né? Porque assim, essas pessoas que estão sendo apanhadas pelo ICE não são as pessoas que estão lá com green card em dia, as pessoas que têm o status de cidadão americano. Não, os Estados Unidos, ele tem o histórico de pessoas que atravessam a fronteira, de pessoas que vão lá com visto de turista e acabam decidindo ficar lá ilegalmente. Esses dias atrás eu vi um rapaz que foi pego na viatura, a polícia virou e falou assim pra ele, tá, mas seu visto aqui tá vencido há 6 meses, vai mais de 6 meses. Seu visto de turista está vencido, já era pra você ter deixado o país faz tempo. E justamente esse tipo de pessoa é pego e acha que tá certo. Não, e o cara batendo boca com o policial, não, mas eu não tenho que ser preso, não, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, você tá num país ilegalmente? Você quer morar, você quer imigrar? Faça o processo legal. Faça o processo legal. É igual a gente falou também no vídeo do rapaz no vídeo do rapaz ali sobre que se profissionalizar. Você quer ir pros Estados Unidos? Se profissionalize. Vira um profissional que os Estados Unidos queira você. Ou qualquer país queira você. Exatamente. Se você quer estar nos Estados Unidos, você tem que pensar... mas eu não tenho condições. Ou seja, em agir... Você tá indo pra quê pros Estados Unidos? Pra virar mais um parasita? Exatamente. Porque não tenho condições. Não tenho condições de pagar o estudo. Não tenho condições disso. E quer sair daqui? Pra virar um parasita lá. E olha só. Porque o que eu já falei pra vocês, o YouTube tem conteúdo de graça. Então quem fala pra mim que não tem oportunidade, desculpa, é mentira. No YouTube você... É mentira, porque é muito difícil hoje em dia quem não tem celular. Exatamente, no YouTube você consegue... Que seja um celular do mais básico possível, ninguém tá falando de iPhone. No YouTube você consegue aprender inglês, que é o básico pra você conseguir viver nos Estados Unidos. No YouTube você consegue aprender como servir um serviço aí, seja na programação, ou seja como mecânico, ou na área da construção civil, que é uma área que precisa bastante nos Estados Unidos, é uma área que estão chamando bastante para os Estados Unidos, é a área da construção civil. Então, assim, tem tantas maneiras que dá para entrar nos Estados Unidos legalmente, que dá para você não ter problema com a lei, não ter problema, assim, com a cultura daquele país, mas não. Tem pessoas que preferem ir pelo lado mais difícil, achando que vai dar o famoso jeitinho brasileiro, assim. Que só funciona aqui, tá? O jeitinho brasileiro só funciona aqui. Tá achando que vai dar o famoso jeitinho. Nem aqui, porque que nem a gente falou, o vídeo do rapaz que aprenderam a mercadoria, nem aqui deu certo o jeitinho. E olha em lugar nenhum vai funcionar o jeitinho. Eu acho que as pessoas têm que parar com esse negócio de eu não consigo. Você quer fazer o que lá, então? Mas uma coisa que Você quer ser um parasita. Mas uma coisa que acaba sendo igual seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, é esse apoio que o pessoal do anti-horário tem com relação ao que de verdade é errado, a baderna, a leis, né? É engraçado, são os primeiros a falar de democracia, Constituição, mas são os primeiros que também provocam a disparar contra
servidores públicos, né, contra policiais. Porque é o que eu tô falando, um erro provoca outro. Eu não tô falando que é justificável o rapaz ter ido lá e matado as pessoas, não é. Mas se as pessoas não tivessem lá ilegalmente, não teria sido pego por imigração E esse pra mandar de volta. E você percebe que o rapaz que fez isso era tão fracassado, mas tão fracassado, assim, que acabou se auto saindo do país aí, indo de F. Acabou se auto tirando a vida. Porque sabe que se for pego, ou vai ter uma pena de morte, ou vai ter prisão perpétua. Ou seja, você vai lá, faz a cagada e ainda por cima nem tem a coragem de poder arcar com aquilo que você fez e com as responsabilidades que você fez. Por isso que eu tô falando. Vocês querem morar fora do Brasil? Pra qualquer lugar que for. Pode ser. Não precisa ser Estados Unidos, não. Pode ser Estados Unidos, França, Portugal, Suíça, Irlanda. Qualquer lugar. Faça o processo legal. Ah, é custoso. É custoso. Mas muito custa aquilo que muito vale aquilo que muito me custa. Deixa aí nos comentários aí o que você achou sobre a forma que a gente abordou sobre esse atentado da ICE. Deixa aí o que você achou sobre isso tudo, essa notícia toda. E se você também tem algum tipo de experiência com imigração em outro país, seria interessante. Se você já viveu alguma dessas experiências que a gente acabou de citar, seria muito interessante a gente ter o relato de vocês aqui no canal. Então fiquem à vontade aqui para conversar. Bom, todo mundo já sabe, já tá careca de saber que a gente tem divulgado aqui no canal o Casamento Blindado. Só que agora a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui para vocês. A gente escolheu aqui um ponto interessante do livro e vamos aqui abordar como esse ponto ele interferiu aqui nas nossas vidas. Então, vamos lá. Ninguém se casa por ódio. Até hoje não encontrei alguém que tenha pedido outra pessoa em casamento dizendo: eu te odeio, quer casar comigo? As pessoas se casam por amor. Porém, o índice de divórcios continua aumentando a cada ano. Em alguns países, como os Estados Unidos, metade dos casamentos acabam em divórcio. O Brasil já está quase lá. O ano de 2010 teve a mais alta taxa de divórcios já registrada. A cada 3 casamentos, 1 foi desfeito. Vamos de mal a pior. Pessoal, não é mistério pra ninguém que de um tempo pra cá, vamos dizer pelo menos nos últimos 40 anos, o número de divórcio tem crescido muito. E isso é muito triste. Eita, olha um caminhão fazendo discurso de ódio ali. A gente tá falando de amor, tem um caminhão fazendo discurso de ódio aqui. Se o microfone é bom, vocês ouviram. Se não, deixa nos comentários aí se vocês não ouviram. Bom, mas o casamento, assim, como a gente já falou em alguns outros vídeos, é nada mais do que a união de duas pessoas que se amam o bastante, são parceiras o bastante, para decidir agora essa vida não é mais minha, e sim minha com a minha esposa, minha com o meu parceiro. Esse é o verdadeiro motivo do casamento. E parece que nesses 40 anos que eu citei pra cá, as pessoas elas têm esquecido. Elas, em vez de consertar aquilo que possa dar errado de alguma forma dentro do casamento, seja uma discussão, ou seja um ciúme repentino, ou seja até mesmo um mal entendido, as pessoas elas, em vez de se entenderem umas com as outras, preferem apenas romper. E como é que a gente fez aqui? Eu quero ouvir de você. O que você acha que a gente fez para não ter esse rompimento de divórcio, mas sim para a gente poder melhorar a nossa convivência dentro de casa, além de ler o livro Casamento Blindado também? Eu vou falar mais um trecho do livro que eu lembrei exatamente agora. E ele vai responder essa pergunta também. Que é: quando a gente para ver um casamento, ele é como se fosse uma caixa. E essa caixa, toda vez que a gente discute, tem um problema, parece que as pessoas pegam um problema e jogam dentro dessa caixa e fecha.
joga dentro dessa caixa e fecha. Ah, é um ciúmes, joga dentro da caixa e fecha. E vira, tipo, quase que uma caixa de Pandora. Uma hora ela vai estourar e vai explodir. E aquilo ali, que era, às vezes, um problema de 5 minutos pra se resolver, vira uma discussão eterna. E vira uma mágoa um pro outro. E eu lembro... E uma das coisas que me ajudou muito, na época, eu gosto muito de uma página no Facebook que chama Eureka. Não é publi, tá? Mas eu gosto muito deles. E eu lembro que eles falavam assim: casamento, relacionamento, quando a gente tá discutindo um com o outro, se a gente pega pra conversar na tensão ali, na hora que o negócio pega fogo, vai pegar mais fogo ainda, porque enquanto um vai falar agressivamente, o outro vai entrar em modo de defesa. Ele vai atacar mais. E eu acho que uma das coisas que a gente fez que funcionou muito na nossa casa a gente combinou que se tem algo incomodando, a gente não vai colocar na caixa ali e esperar ela explodir pra arrancar. Não, incomodou, fala. Incomodou, fala. E eu acho que a maioria dos casamentos é isso. Às vezes é probleminha mínimo, às vezes é uma coisinha ali. E a gente tem que entender que nenhum dos dois na relação tem uma bola de cristal ali pra adivinhar o que o outro tá sentindo. Se algo que um falou magoou. E quanto mais cedo você resolve o problema, mais cedo vocês vão ficar felizes. Mais cedo esse casamento vai fortalecer mais. E quanto mais tarde você adiar esse problema, mais vai virar uma caixa de Pandora cheia de monstro ali dentro. Eu aprendi nesse tempo todo de casado que a partir do momento que a gente identifica um problema, é sempre melhor, é sempre mais prudente a gente resolver o problema o quanto antes. Porque às vezes um probleminha pode ir virando uma bola de neve e se tornar um problemão. Então, não deixe de conversar, ter conversas recorrentes com seu parceiro e entender exatamente se alguma atitude que você está tomando está incomodando ele e se alguma atitude dele está te incomodando ou dela está te incomodando, seja franco, fale. Porque muitas vezes pode ser até uma atitude que a pessoa nem goste e faça achando que você goste. Então, olha só, às vezes, o mal entendido que pode ter só pelo fato de não ter diálogo no casamento. E é por isso que a gente recomenda aqui para vocês esse livro, Casamento Blindado. Porque, pessoal, esse livro, em cada página dele, você vai aprender maneiras de, se tem alguma coisa errada no seu casamento, você vai aprender maneiras de poder driblar a situação e trazer de novo aquela sensação boa que você teve no início do casamento. Só um adendo aqui ainda do livro. Mais uma parte que se encaixa aqui, e eu tô falando, ele é bem legal por conta disso. Ele fala que o casal, ele entra quando você entra no casamento, imagina que cada um carrega uma mochila cheia de coisa. Você tem as suas manias, eu tenho as minhas, você tem a sua criação, eu tenho as minhas. São duas pessoas totalmente distintas, de criações totalmente distintas, com duas mochilinhas ali entrando no casamento. Se vocês não pegam pra organizar essa mochila, vai chegar uma hora que a bagagem que vocês vão juntar pra criar junto vai virar uma coisa gigantesca. E casamento é isso, é entender a bagagem que o outro carrega, separar as coisas, e isso é muito válido. E se vocês já perceberam que vocês não estão sabendo como organizar ou como encarar essa bagagem, o Casamento Blindado vai ajudar muito aí nessa procura aí. Então não é por isso. Meu Deus, querida. Perdão, eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas então, não é pra menos que a gente divulga pra vocês esse livro. Vai estar no primeiro link dos comentários. Além de comprar esse livro, você vai estar ajudando a salvar o seu casamento, você também vai estar ajudando indiretamente aqui no crescimento desse canal. Então não perca, vai estar nos comentários fixados. E vamos para a última notícia do dia de hoje. Bom, é o seguinte. Perdão por ter batido no microfone. Bom,
como a gente já falou aqui de gravidez, você falou que a gente tem 4 filhos, né? Na verdade, 3 meninas são minhas, igual eu falei pra vocês. A Luana, quando eu casei com ela era mãe solteira, né? Então, assim, ela já veio com um menino aqui. Mas eu mesmo tenho 3 filhas, eu não sei a receita pra fazer menino. Quem sabe um dia eu descubra, eu acho que dessa vez não, eu acho que é uma receita que eu não vou saber de verdade. Mas eu digo isso porque a notícia que eu tenho hoje, você já imaginou? Você já imaginou, você cria uma filha, assim, você dá tudo do bom e do melhor pra ela. Você vai lá, faz um enxoval, compra aqueles sapatinhos pequenininhos, aqueles sapatinhos rosa, assim, que vai usar 3 vezes e vai perder porque o pé já cresceu. Lembra, né? Você comprou muitos sapatos quando que o pé... Rapaz, cresceu. você vai ter 36 meses de compra de fralda, pelo menos. Assim... Imagina a gente que teve fileirinha assim, ó. Olha... Quantos meses de fralda temos? E Façam os cálculos aqui, deixa aqui. Isso porque as minhas não chegaram nem na adolescência. Imagino que a adolescência, então, nossa, vai ser aquele período. Você cria com tanto amor, com tanto carinho. E você descobre que após 19 anos, a sua filha está namorando. A gente não tá na adolescência ainda, tá? Mas tem uma bonitinha aqui em casa que tá na adolescência infantil. Mas então e a gente já nota que vai ser difícil. Você descobre que a sua filhinha, que criou com muito amor, aos 19 anos, está namorando um senhor de 48 anos. Você já chegou a imaginar essa situação? Eu vou ler a notícia pra vocês, tá? Uma mãe se revoltou após descobrir a idade do namorado de sua filha durante uma conversa acalorada. O homem de 48 anos acreditava estar apenas conhecendo a família, mas foi surpreendido quando a mãe percebeu que ele já tinha mais do dobro da jovem de 19 anos. Vou colocar o vídeo pra vocês, aí vocês acompanham junto com a gente. Clara, esse aí que é o seu namorado? Por que, senhora? Por que, senhora? Como assim? O senhor não tem vergonha na sua cara, não? O senhor sabe quantos anos ela tem? Ela falou que tem 19. Sim, e o senhor tem 50 e quantos? 50 não, tem 48 anos. E o senhor acha isso certo? É, de maior. O que tá errado nisso aí? Eu não. vim aqui pra me conhecer a senhora, que ela falou que a senhora é gente boa, que era pra me conhecer. Sim, sou gente boa, mas o senhor não tem idade pra namorar com a minha Eu filha. não tô namorando com você, não. Eu ia falar senhora, agora é você. Não tô namorando com você, não. Quem decide é ela. Se ela quis, é isso. Moço, o senhor com certeza deve ter deixado a sua família pra estar atrás de uma criança. Eu sou viúvo e eu vim aqui pra conversar com a senhora. Ela vai morar comigo. Vai não, minha Vai, filha não sim. vai sair daqui com o senhor, não. Não Aí quem vai. vai falar é ela, senhora. Ela tem 19 anos. Sim, é mas maior. ela não vai. Eu chamo a polícia. O senhor não vai levar minha Você vai filha. chamar a polícia pra quê? A sua filha tem 19 anos, ela faz o que Eu ela sei que você é de maior, Clara, mas você acha certo você namorar com um velho? Amor. Esse homem tem idade de ser seu pai. Amor, você falou que sua mãe era de boa. Sua mãe é de? Sim, eu sou de boa, mas nunca imaginei que minha filha me apresentar um velho como namorado. Velho? A senhora não tá achando que a senhora tá com um racista, sei lá, o que a senhora O tá aí? senhor é mais velho que o pai dela. Não quero saber. Eu sei que eu vou me casar. Com a minha Bora. filha? Meu, Perdão, eu não tinha como. olha, eu... Primeiro ponto, tá? Que eu tenho que falar aqui. Vai lá, começa. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Primeiro ponto que eu tenho que falar. Eu não sei se esse vídeo é uma piada, porque parece muito uma brincadeira. Eu não sei se é. Parece muito algo, sabe, forjadinho. Porque eu sei que tem muita historinha na internet que é forjadinha. Mas assim, Eu não sei se é. Em busca do entretenimento aqui, vamos considerar como se isso fosse a mais pura verdade. Tudo isso daí tá acontecendo na real. Sendo a mais pura verdade, o cara é um... Ai, deixa eu segurar o palavrão aqui. Mal educado pra caramba. Porque assim, ele tá falando, querendo ou não, com a sogra dele. Pra começo de conversa. Eu acho que ele é muito mal educado. E pra alguém de 48 anos, é mais mal educado ainda. Porque... Mas enfim, outro ponto. Infelizmente, essa mãe, ela não tem muito o que fazer. A filha dela tem 19 anos. Vai chamar a polícia não vai fazer nada.
Ela é maior de idade. Ali não tem muito o que ser feito. Parando pra pensar. É lógico que a gente, quando a gente vai analisar uma situação, a gente não olha só no é lei, não é. É esquisito, né? Porque o cara tem idade pra ser que nem a mãe dela falou, tem idade pra ser o pai dela. Não, a senhora disse que é mais velho que o pai dela. Ou seja, é mais velho que o pai dela, gente. É esquisito, pelo amor de Deus. Você sentir atração. Eu não sei o que é mais esquisito. A moça jovem sentir atração por um rapaz que é mais velho que o pai dela. Ou o rapaz que é mais velho e sente atração por uma moça que é muito jovem. Ela não tem experiência nenhuma de vida, essa moça, pelo jeito ali. Olha, quando a gente vê... Tanto que ela foi ali pedir autorização pra mãe. Você vê que ali não tem muito jogo de cintura, não tem muito do negócio. Não foi muito que apresentar, ela foi quase que pedir uma autorização pra mãe dela. Olha, quando a gente vê o vídeo, a gente percebe que realmente nessa menina tá faltando alguma coisa. E é triste, porque a gente percebe que é justamente esta falta que tem dentro desta menina que ocasionou o vídeo de hoje. Essa mãe, ela tá brigando, ela tá brava, ela tá querendo chamar a polícia, mas sinceramente, 19 anos ali não é o horário que você chama a polícia. É o que eu falei, não é mais idade. Não é o horário que você... A polícia ali seria dentro do cabível se ela fosse menor de idade, aí ok. Ela não é menor de idade... Porque eu vou falar pra você, assim, a gente procura o exemplo que a gente tem em casa, ou o exemplo que a gente tá acostumado, o exemplo que a gente viu de normal. Assim, eu já li alguns artigos que diz que quando uma pessoa, não digo nem homem ou mulher, mas uma pessoa, ela se relaciona com alguém muito mais velha que ela, muitas vezes ela tá buscando uma certa atenção, seja paternal, assim, que ela não teve. No caso da mulher, eu já vi estudos de psicólogos falando que quando a mulher ela busca o espelho do pai. E o homem, ele busca muito o espelho da mãe. O que ele sente falta ali, o que ele sente falta, o espelho de ser muito parecido em ações e tal, é muito isso. Então, se você tem uma questão mal resolvida, você vai buscar. Ali, é que nem você falou, é como se ela estivesse buscando uma atenção ou suprindo uma carência que ela teve. Exatamente, você vê que é realmente uma busca. Porque você vê que o rapaz não é educado nem um pouco. Você vê que ela apresenta ele para a mãe, ou seja, cadê o pai dessa menina? Será que essa menina ela teve o pai presente na vida dela? Será que ela teve um exemplo de homem na vida dela? Porque assim, se a pessoa ela não tem exemplo nenhum, como é que ela vai ter os parâmetros para notar se vai ser uma pessoa boa para ela, uma pessoa que vai realmente agregar na vida dela, ou se vai ser uma pessoa que vai ser só mais um trauma na vida dela. Então assim, é muito importante, mas isso daí, como eu falei, não é aos 19 anos que você trata. Se você tem uma filha pequena, em horário em idade de escola, em horário. Não, passou as motos aí fazendo discurso de ódio, eu lembrei do horário. Mas então, em idade de escola, em idade que já tá começando a entender as coisas, seja pra ela o exemplo, seja pra ela o exemplo daquilo. E se você, por exemplo, é mãe solteira, que não tem um exemplo de homem dentro de casa, mas você tem uma filha aí, seja o exemplo pra ela. Qual é o tipo de homem que você se relaciona perto dela? Quais são os tipos de pessoas que convivem com ela? Porque se ela só conhecer pessoas que tratam com respeito, pessoas que falam assim, que sabem se portar em sociedade, sabe se portar em situações, vai saber de fato escolher uma pessoa legal, uma pessoa saudável. E assim, o problema ali, é que nem o Renan falou, já passou da hora dessa mãe cobrar, chamar a polícia. A moça é de 19 anos. O rapaz quer morar com ela. Se essa moça quiser ir, ela é livremente capaz. Se a mãe não provar que ela tem algum tipo de deficiência, é incapaz de decidir,
A moça pode ir à vontade. E olha, E eu não tô. O ponto aqui não é nem questão da idade, que eu vejo muito no vídeo. É a falta de educação do rapaz. Se o rapaz tem uma educação dessa perto da mãe dela, quem dirá longe. e olha, eu vou falar pra Porque você. de verdade, ele não parece ser uma pessoa educada, ele não parece ser uma pessoa tranquila. Ele chegou ali, pá, eu não vou chamar mais de senhora, eu vou chamar de você. Não, porque você. Gente, o mínimo que um rapaz que é mais velho que ela e tem maturidade a mais que ela, porque ali ele tá agindo que nem um adolescente, Dá pra ver que é uma pessoa que, assim, não cresceu, sabe? parece que é carente de educação mesmo. Então você vê ali que quando. Se fosse uma pessoa mais velha com como é que eu posso falar? Com um grau de instrução ok, com intelecto ok, ele poderia levar o pito que fosse da mãe dessa moça. Ele ia falar, tudo bem, eu entendo a tua preocupação, você é mãe. Mas eu tenho... Mas ali, quando ela discorda de cara, a primeira coisa que ele faz é se revoltar. Olha, mas Ele sinceramente... cresce ali, ele meio que cresce pra cima da mãe. Você acha que... Desculpa. Como eu falei, o ponto aqui não é a idade do cidadão. O ponto é... Você acha que esse homem vai ser bom pra você? Como eu falei, pra mim parece muito historinha maquiada. De verdade. O jeito que ele age, ela gravando ele ali... Parece muito... Como eu falei, a gente... A gente tá trabalhando com a circunstância de... Vamos trabalhar como se fosse 100% verdade. Mas pra mim parece muito maquiado. Exatamente. E assim, se a mãe... Infelizmente, se a mãe ela tá tão incomodada assim, infelizmente tem grande parte de culpa dela. E o outro ponto que eu tenho pra falar é o ponto do... Gente, por que um rapaz da cidade tá atrás de uma moça? Eu fico me perguntando isso, porque assim, um rapaz, Será um senhor de um 48 senhor, né? anos, Rapaz. mais velho que eu que eu tô falando. É 18 anos mais velho que eu. Rapaz, estou sendo muito educada. Eu tô sendo educado. Estou... Mas é um senhor 18 anos mais velho que eu. O que é uma pessoa dessa? Às Assim, vezes eu me vai ter de ideia pra trocar com uma pessoa de 20. É 20 anos a mais de experiência que ele tem. Não bate a conversa. Não bate os pontos. Se fosse, sei lá, vamos lá. Meus pais, por exemplo, têm 8 anos de diferença um do outro, se eu não me engano. 8 anos, eu acho. Ainda deu certo. Mas, gente, é 20 anos. 20 anos, ele tem uma vida a mais que ela. Vocês conseguem... 20 anos nada, 30 anos. Porque ela tem 19, né? É 30 anos a mais que ela. Ele tem literalmente uma vida a mais que ela. Vivida. Exatamente, tem idade pra ser pai dela, assim, não são papos assim que casam. Sabe? E é isso que eu tô questionando, tipo, poxa, por que um homem, um senhor dessa idade, tá interessado numa moça tão jovem? Será que ela é imatura o suficiente pra cair no papo dele? Bom, mas... Fica aí o questionamento. Outro questionamento que tenho é... Será que ele é bom cidadão a ponto de ele só conseguir pegar uma moça mais jovem e não conseguir pegar uma da idade dele? Fica aí outro questionamento. Bom, agora, sobre o que você acha, a gente espera justamente ler nos comentários aí. Então deixe nos comentários sobre o que você achou desse assunto. Deixe nos comentários sobre o que você acharia se fosse a sua filha namorando uma pessoa 30 anos mais velha. Né? E se você concorda com a gente ou discorda, deixa aí a sua opinião no like ou no dislike. E se você assistiu o vídeo até o final, eu vou deixar uma palavrinha pra vocês comentar aqui. Que é microfone, já que eu bati a mão no microfone. Isso aí, então... Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta microfone pra gente saber. Se você comentar microfone, eu vou saber que você assistiu até o final e vou ser profundamente grato a você. Então, muito boa noite pra você que assistiu até aqui e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau.